Muito bem, Shalom Adonai. Veja aí, Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia. Essa expressão naquele dia é o dia da prestação de contas. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Veja só, o que é um falso profeta? Observe que diz, em teu nome profetizamos. O que é um falso profeta? Há uma grande diferença entre uma falsa profecia e um falso profeta. Há uma diferença estupenda. Preste bem atenção nisso. Vamos tomar como exemplo a Balaão. Balaão foi usado por Deus. Você vai encontrar toda a história de Balaão se você ler o capítulo 22, 23, 24 e 25 do livro de Números. Quando você lê esses capítulos, que eu não vou ler porque são vários versículos, 4 capítulos, mas você vai ver que um grupo foi até Balaão para encomendar uma profecia contra Israel. Se lembram? Balaão vai a Deus e Deus fala com Balaão. Balaão tinha olhos abertos para ver o invisível. Porque no início a jumenta viu o anjo, mas depois Balaão viu o anjo do Senhor que falou com ele. Depois a Bíblia diz que Deus colocou palavras na boca de Balaão. Então Balaão conhecia a presença de Deus, conhecia a sua voz. Balaão até profetizou coisas maravilhosas. Ele disse, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Balaão teve um vislumbre de Cristo. Você sabia disso ou não? Ele disse, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Aquela estrela que os magos viram, que saíram do Oriente, 750 quilômetros e foram até Belém da Judéia. E quando eles chegaram lá, Jesus já estava com 2 anos de idade. Alguém pensa que os magos encontraram Jesus na manjedoura? Não, os magos encontraram Jesus, como Lucas narra, na sua casa com 2 anos de idade. Por isso que Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Agora, todas as profecias de Balaão se concretizaram na essência. Aí vem uma grande pergunta, então por que Balaão é um tipo, é um falso profeta? Por quê? Quando você lê 2 Pedro 2,15, Pedro pede para nós não seguirmos o caminho de Balaão. Mas no Apocalipse 2,14, Jesus disse, não siga a doutrina de Balaão. Então por que Balaão era um falso profeta? Ele viu o anjo, Deus colocou suas palavras na boca dele. Ele profetizou a respeito de Cristo. Ele falou da estrela de Jacó. Ele falou que Deus não é homem para que minta. Ele viu o invisível. E por que Balaão era um falso profeta? Então, permita-me te alertar, porque ele fazia pelo dinheiro, ele era mercenário. Você está me entendendo agora aí ou não? Então, eu quero dar um conselho àqueles que pregam, àqueles que cantam. Existem muitos que pregam que são falsos profetas, porque tudo que fazem na base do dinheiro. Eu fui pregar numa certa igreja, claro que eu não vou falar o nome aqui, uma igreja grande, ministério grande, e lá tinha um determinado cantor muito conhecido. E ele estava lá, foi cantar por contrato. Fiquei sabendo depois que ele foi cantar lá por contrato. Ele fez um contrato para cantar 4 músicas. Ele cantou as 4 músicas e na hora do intervalo, onde o pastor foi pedir uma oferta voluntária, aquela oferta que paga luz, paga água, aquela oferta alçada que paga o aluguel do templo, etc. Aí o líder da mocidade chamou esse cantor famoso para cantar. Sabe o que ele disse?
Não, isso não está no contrato. Isso é um falso profeta. Ele é um mercenário. Você está me entendendo? Existem muitas bandas gospel que só cantam por contrato. Existem muitos pregadores que só pregam por contrato. Isso é um falso profeta. Aí Jesus disse que esse grupo, naquele dia, vai dizer, em teu nome, profetizamos, eu não vos conheço. Você está entendendo agora? Não. Há uma luta doentia, e eu digo porque eu sei, há uma luta megalomaníaca em algumas igrejas do ministério da Assembleia de Deus. Pastores só querem dirigir cidades grandes. Por quê? Porque rende mais. Porque na cidade grande, 40% vai para 7%, 60% fica com ele. E desses 60% ele tem um salário. Conheço igrejas que 40% do que se rende é para o líder. Por isso que eles lutam de uma maneira doentia, megalomaníaca, por dízimos e ofertas. Qualquer pregador, cantor, pastor, líder, que em primeiro lugar ele visa o dinheiro, ele está entrando na congregação dos falsos profetas. Foi isso que fez Balaão ser um falso profeta. Por isso que Pedro disse, não sigam o caminho de Balaão. Jesus disse, não siga a doutrina de Balaão. Certo dia eu fui convidado para ir no sudeste do país, pregar numa certa igreja. Como o convite foi muito perto da data, eu sabia que eu estava tapando um buraco, mas eu perguntei para o pastor, seja sério comigo, estou tapando o buraco? Ele fez, está. Eu disse quem ia pregar. E ele me falou o nome do pregador, que eu não vou falar o nome, que eu sei que você conhece. Ele disse, é porque ele perguntou quantos habitantes tinha a cidade, se tinha mais de 80 mil. Eu disse que tinha quase 100 mil habitantes. Ele perguntou se a cidade tinha hotel 5 estrelas. Eu disse que tinha 3 estrelas. Hoje essa cidade já tem hotel 5 estrelas porque eu conheço, mas naquela época não tinha. Sabe o que ele disse? A cidade é muito pequena para mim. Não vou. Isso é um falso profeta. Você está me entendendo? Porque o objetivo é o dinheiro. Eu fui convidado para ir numa igreja e o pastor me pediu, quero que você faça uma campanha para pegar o relógio, pegar o celular, quanto pode dar na conta bancária da igreja e tal. E eu disse, pastor, não trabalho assim. Eu nunca fiz isso na minha vida, porque é uma igreja liderada por um falso profeta. Todo, não existe um. Você está me ouvindo, se o seu objetivo primeiro é o dinheiro, você é um falso profeta. Você está seguindo o caminho de Balaão. Você está seguindo a doutrina de Balaão. Você está me entendendo? Você pode saltar, pular, falar línguas. Balaão fazia tudo isso aí. Ele viu o anjo, Deus colocou a palavra na boca dele, ele profetizou, etc. Mas ele foi um falso profeta. Não siga o caminho de Balaão, nem a doutrina de Balaão. Fica aqui essa alerta. Baruch Hashem. Deus te abençoe.